palavra de hoje é uma palavra que, assim, com muito temor que eu trago também, porque talvez possa fazer a gente refletir um pouco mais em tudo aquilo que a gente está fazendo, ou até mesmo naquilo que a gente tem orado. Amém? Lá em João, capítulo 17, versículo 1. Porque existe, eu vou vir mais perto aqui, né? Vou vir mais perto. Existem orações inteligentes, existem orações específicas, mas como também existem orações imaturas, existem orações egoístas, existem orações mecânicas, existem orações espontâneas, existem vários tipos de oração. E às vezes, o perigo que eu estou trazendo essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração, é muitas vezes a nossa oração está sendo, às vezes, em vão. Mas espera aí, eu vou explicar. Né? Calma, calma, calma. Não tire conclusões se antes chegar até o fim da mensagem, porque às vezes nós estamos orando não à vontade de Deus. Às vezes nós estamos orando porque aprendemos a orar assim. E muitas vezes nós não estamos discernindo o que está acontecendo no momento. Né? Não é porque a gente faz sempre algo que nós devemos fazer algo. Amém? Porque a Bíblia diz, depois nós vamos ler lá em Eclesiastes, que há tempo para tudo, né? Debaixo da terra. E o coração sábio, ele discerne o tempo e o modo. Repita assim comigo, o coração sábio, ele discerne o tempo e o modo. Amém? Então, existe um tempo e existe um modo. E o perigo que às vezes nós caímos é de nós orarmos muitas vezes não discernindo o tempo, não discernindo o modo, e muitas vezes a nossa oração não é respondida e gera o quê? Frustrações, né? E é isso que muitas vezes acontece, é porque nós não estamos discernindo o tempo. E Jesus aqui disse algo bem simples, mas bem profético, né? Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique aqui, né? Essa oração sacerdotal de Jesus, e você vê que poderia ser dias antes, poderia ser dias depois, mas ali Jesus ele foi bem enfático em dizer: Pai, a hora é chegada, agora chegou o tempo, amém? Agora chegou o tempo daquilo que haveria de acontecer. E o que haveria de acontecer com Jesus? Ele haveria de ser crucificado, ele haveria de ser entregue, ele haveria de ser espancado, ele haveria de ser, vamos dizer assim, caluniado, e chegou a hora. E o que a gente muitas vezes ouve é que só chegou a hora da bênção, né? Só chegou a hora, sim, Deus, Ele nos dá vitória, sim, mas só que existe momento para tudo, né? Lá em Deuteronômio capítulo 8, se eu não me engano, diz que Deus ele permitiu certas pessoas ali, o povo de Israel, passar por algumas humilhações para que eles aprendessem a confiar em Deus, para que eles aprendessem a depender de Deus, que nem só de pão viveria o homem, amém? E principalmente lá diz também para ver o que estava dentro do coração do homem. Então existe tudo um tempo, e muitas vezes quando nós não discernimos o tempo, nós começamos a focar na circunstância. E se Jesus, gente, fosse focar na circunstância, se coloque no lugar de Jesus. Talvez na primeira perseguição, nós iríamos perguntar: será que é de Deus que eu estou fazendo isso? Essa decisão que eu tomei, será que realmente eu estou alinhado com Deus? Mas ele estava bem enfático, bem convicto: Pai, é chegada a hora, né? É chegada a hora. Então, quando nós entendemos que o momento que nós estamos vivendo é chegada a hora, fica fácil a gente chegar até o fim daquilo que Deus propôs para a gente, né? Porque Jesus, como ele estava convicto que chegou o tempo dele, então ele parou de olhar para a circunstância e olhou simplesmente para aquilo que estava acontecendo naquele tempo. Amém? Então por isso que é importante a gente discernir o tempo. E essa falta de discernimento, ele leva, como eu falei, muitas frustrações. Porque é como a gente está lutando contra Deus. A gente está indo para um caminho onde muitas vezes Deus não quer que a gente vá. Amém? Todos estão entendendo? Não é porque a gente sempre fez que a gente tem que sempre fazer, né? Existe um momento para tudo, existe um momento para chorar, existe um momento para se alegrar, existe um momento para tudo. Existe um momento que foi tirado para a igreja, existe um momento de se consagrar, amém? Então existe momento para tudo. Você pode dizer para 3 pessoas ao seu redor: existe momento para tudo. Amém? Existe momento para tudo. E essa falta de discernimento dos tempos faz com que a gente venha a se frustrar com muitas coisas. Amém? Abre comigo lá em Daniel, capítulo 9.
versículo 1 ao 6. A gente vai estar falando então hoje sobre discernindo o tempo. O que você vive hoje, você está entendendo o que está acontecendo com você pessoalmente hoje? Você está entendendo o que está acontecendo com sua família hoje? Você está entendendo o que está acontecendo com a igreja hoje? Você está entendendo o que está acontecendo em Toyohashi hoje? Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo nas igrejas nos dias de hoje? Será que estamos discernindo o que está acontecendo no Brasil hoje? No Japão hoje? Entende? Quando nós começamos a alinhar e entender o que Deus está fazendo, então nós não importamos mais com a circunstância, mas nós vivemos pela fé. Amém? E aqui em Daniel, é uma passagem muito interessante. Todos acharam? Daniel capítulo 9, versículo 1 ao 6. Eu vou ler. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi, repita assim comigo, entendi, discerni, compreendi pelos livros que o número de anos de que falou ao Senhor, ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e com rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade. E procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. Amém? A gente veio aqui, teve um momento da oração pela manhã, e estava conversando, e a conversa estava girando tudo em torno disso. Então é gostoso quando então a gente está conectado um ao outro, né? Porque foi falado ali sobre Samuel, foi falado aqui até no louvor também pela manhã, né, sobre Samuel, que ali aconteceu que Samuel, ele viu todo aqui, acho que 1 Samuel 16, né, que está escrito isso, e aí foi quando Samuel, ele viu todos os filhos ali de Jessé, e não, eu creio que é esse daí que vai ser o futuro rei, mas espera aí, Deus não olha para a aparência, Deus olha o coração. Graças a Deus que Samuel teve o discernimento, né? Porque senão ele ungiria talvez um rei errado. Por isso que é importante. Você vê, às vezes a gente olha para a aparência e a gente pensa que tal pessoa é isso, aquilo, outro. Por isso que é necessário um discernimento nesse tempo. Então não é qualquer pessoa, não é, sabe, a gente não pode levantar pessoas, qualquer líderes ou qualquer coisa, a gente precisa ter o discernimento. Amém? Glória a Deus. Houve um tempo na igreja, claro, a gente sempre vai aprendendo, né? E a gente precisa reconhecer erros, a gente precisa conhecer, né, que a gente aprende, sabe, com as experiências, mas a gente precisa aprender hoje, cada dia mais, a discernir, né? E com certeza a gente vai ver aqui alguma coisa nas histórias aqui, que algumas decisões que às vezes a gente toma é pela falta do discernimento. E depois isso, para consertar depois, demora, né? Então, você vê aqui que Daniel, ele entendeu o que estava acontecendo naquele momento. Note que todo mundo aqui estavam acostumados. Estava todo mundo preso, estava todo mundo ali levado cativo e ninguém falava nada. Todo mundo estava acostumado. Mas Daniel, ele se comprometeu a buscar, sabe, a discernir o que estava acontecendo. Ele começou então a estudar, e diz ele que estudou ali os livros de Jeremias, e ele entendeu o que estava acontecendo. O que estava acontecendo naquele tempo é que havia um juízo sobre o povo de Israel. Conversando ali com Gabriel ali pela manhã, diz alguns teólogos que já se passaram 4 anos, dos 70 anos que fora profetizado um juízo sobre Israel. Se foi 4 anos, se foi 2, se foi 1, ou se estava mais ou menos naquele tempo, havia uma notícia aqui. Era uma notícia que havia um tempo de libertação. Amém? Esse tempo aqui era um tempo de libertação, era um tempo de reconstrução, era um novo tempo ali, mas ninguém estava discernindo, todo mundo estava acostumado. Mas só Daniel que entendeu aquele tempo. Foi quando Daniel, então, ele começou a orar, começou a clamar, começou a buscar o arrependimento, começou a confessar os pecados em nome do povo, entende? E muitas vezes, será que nós não estamos acostumados?
e não estamos entendendo que é um tempo de libertação, amém? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com sua família? O que está acontecendo com a igreja hoje? O que está acontecendo? Então, por isso que é necessário a gente discernir o que está acontecendo. Não é porque todo mundo está fazendo que eu preciso fazer também. Amém? Todo mundo aqui estava tão acostumado a viver a sua vidinha ali, mas Daniel se propôs a buscar, a discernir os tempos. E Deus, ele trouxe a palavra para ele. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 10 ao 14. Daniel 10, do 10 ao 14. Bom, está aqui no projetor para remir o tempo, nós já vamos ler. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas suas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. A partir do momento que Daniel se propôs a compreender o que estava acontecendo, desde o primeiro dia, diz a palavra que Deus, no primeiro dia que Daniel se propôs isso, se colocou em joelho para orar, Deus já ouviu. Amém? Deus já ouviu a oração. Mas só que quando ele se comprometeu, ele se propôs ali a buscar o discernimento, houve uma batalha no mundo espiritual. Amém? Houve uma batalha ali que durou 21 dias, que estavam sendo travadas ali, os mensageiros ali, essas coisas que a gente não vê, estava acontecendo uma batalha. Mas depois, Deus ele veio e trouxe a revelação para Daniel. Mas porque ele se propôs a conhecer os tempos. E Deus usou a vida dele. Amém? E assim também aos nossos dias. Pela falta desse discernimento, a gente vive na nossa vida de escravidão, a nossa vida presa, estamos acostumados. Precisamos entender o que está acontecendo. Amém? Amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você precisa aprender o que está acontecendo. A gente, e é incrível, gente, eu estou surpreendido nesses últimos dias que a gente tem vivido, porque desde o ano passado, algumas coisas foram acontecendo, e até mesmo a gente se reúne às vezes para orar e tal. Nessas reuniões, ajuntamentos de oração, sempre se levanta um profeta, né? Sempre levanta alguém para liberar uma palavra. E de repente teve um tempo, eu estava buscando, Senhor, o que é para mim fazer nesse meio, né? Em tudo isso está acontecendo e tal, né? E aí vinha um irmão, né? Que falava, pastor, não sei porquê, sempre quando eu vou orar também por isso, parece que eu vejo algo assim. Mas dentro de mim eu falava, não pode, eu estou orando por outra coisa, não dá e tal, né? Mas sempre com aquela humildade, assim, eu também. Eu preciso respeitar que eu não tenho tudo na minha vida. Deus levanta profetas, Deus levanta homens e mulheres para mostrar algumas coisas que eu não estou enxergando também. É isso que é corpo de Cristo, né? E aí foi quando daí eu fiquei aquilo no coração. E depois outro veio e a mesma palavra, quer dizer, a palavra é diferente, mas no mesmo sentido. Peguei, uau, alguma coisa está acontecendo. E eu preciso entrar nisso também. Eu preciso ouvir mais algumas coisas que estão acontecendo. Eu preciso discernir um pouco mais, né? Depois outra coisa foi acontecendo, outra coisa foi acontecendo. E quanto mais a gente vai estar vendo e se ligando, é como se fosse um quebra-cabeça, gente. É tão interessante quando nós começamos a ver a nossa vida e ministério como se fosse um quebra-cabeça. É tudo juntando uma coisa com a outra e nos levando para um propósito. Então, quando a gente começa a entender isso, então você vive com propósito, você vive com convicções. Está claro algumas coisas. É claro que Deus ele não revela 100%. Assim como certa vez o pastor Gladson ele veio e ministrou, como que Deus vai revelar o próximo passo se você nem obedece o primeiro passo que Deus te deu, a primeira direção. Então, passo a passo, de glória em glória, de fé em fé, Deus vai revelando. Deus vai abrindo as portas, Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai iluminando os caminhos. Por isso que é importante. Será que eu estou sendo levada pelo vento da circunstância? Ou será que eu estou entendendo o que está acontecendo comigo e eu estou firme no propósito onde Deus quer me levar? Amém?
Todos estão entendendo? É importante. Né? A gente vem aqui para se reunir, para ter comunhão, mas para receber palavras, sim, mas também para praticar elas. Amém? Por exemplo, se a gente for fazer uns ajuntamentos também de todas as ministrações que foram nesses últimos dias, gente, eu não fico mandando ninguém pregar o que deve ser pregado aqui, tá, gente? É tudo bem espontâneo mesmo, e é bem interessante que nos leva para um caminho, nos leva para uma direção. E é gostoso que assim nós sentimos pastoreado pela igreja, pelo Senhor, aliás, né? Porque Deus, Ele direciona o teu povo. Amém? Então, Ele se propôs a conhecer o tempo e Ele discerniu. Abre lá também, em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 8 ao 10. Então aqui é importante a gente conhecer o tempo. O que está acontecendo nos tempos de hoje? Lá no Brasil, nosso Brasilzão, o que está acontecendo lá? É tempo de ficar amaldiçoando? É tempo do quê? É falar mal do PT, é falar mal do sei quê, né? Isso todo mundo faz. Mas qual é o tempo? E é quando a gente começa a orar e conhecer as Escrituras, a gente vê que não é o tempo de ficar julgando. O que vai mudar o Brasil não vai ser a presidência. O que vai mudar o Brasil são a igreja se colocando no lugar como igreja. Amém? O que vai mudar o Brasil são os filhos de Deus. O que vai mudar o Brasil é o arrependimento da igreja. Amém? Então é tempo de se arrepender, não é tempo de ficar falando do PT, não sei o quê. Claro, a gente não tem partido nenhum assim, mas é claro que tem partidos que dá licença, né? E o nosso voto é importante. Mas nós não lutamos por partido, nós lutamos pela uma bandeira só, que é a bandeira de Cristo. Amém? Então, só para a gente conhecer o contexto, antes da gente ler esse versículo, aqui fala de um outro tipo de discernimento. Porque há um discernimento daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Mas há um discernimento também em Daniel, né, que nós lemos, que é um discernimento espiritual do que está acontecendo na nação. Aqui o que a gente vai ler é um discernimento do que está acontecendo na sua própria vida e ministério. Amém? Porque se você for ler o contexto, lá em 2 Samuel 13, não precisa abrir, né? Você está em Samuel 16. A casa de Davi fica toda bagunçada. Os filhos de Davi, Amnon e Tamar, cometem ali incesto. Gente, os filhos começam a dormir um com o outro. E aí Absalão ele fica bravo, fica injuriado, porque Davi não faz nada, o pai não faz nada. Como é que pode o pai não fazer nada, sendo que o outro irmão ali, Amnon, ele estuprou praticamente ali a minha irmã Tamar? Como é que pode? O pai não faz nada. E Absalão, então, ele fica tão irado, mas aí ele chegou o momento que ele fugiu, né? Ele deu uma fugidinha. 2 Samuel, capítulo 14, Absalão volta e ele começa daí a ficar na porta ali do templo. Enquanto as pessoas vinham buscar conselhos, buscar alguma diretriz com Davi, então Absalão ele roubava o coração do povo. Em vez de ir para Davi e falar, vem aqui comigo que eu tenho a solução para você. Davi ele não é tão bom assim. Davi, olha só o que ele fez, ao ponto que o próprio filho, né, Absalão, ele se levanta numa rebelião contra o próprio pai, né, levantando um povo e querendo matar seu próprio pai. Meu Deus, que situação, hein, gente? Né? Ao ponto que Davi também, ele tinha várias concubinas, né? Também ele tinha várias mulheres ali e tal. E Absalão, seu filho, pega todas as mulheres concubinas de Davi e se deita no terraço, gente. Terraço, na frente de todos, com todas as mulheres de Davi. E Davi, ele só tem uma opção, né? Ele, como rei, ele teria autoridade, talvez, para mandar matar e fazer alguma coisa. Davi, ele foge, né? E no que Davi foge, acontece aqui o que está acontecendo aqui em 2 Samuel 16. Porque até aqui, o nosso pensamento humano talvez é assim, coitadinho de Davi. Não é verdade? Davi, por que ele está passando por tudo isso? Coitadinho do Davi, não foi ele que matou Golias. Não foi ele que fez isso, aquilo, outro. Coitadinho dele. Mas espera aí, Davi não era tão inocente assim. Davi discerniu também o que estava acontecendo. Amém? Diz assim em versículo 8 ao 10. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei. Abissai era um dos comandantes ali do exército de Davi. Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor?
deixa-me passar e lhe tirar a cabeça. Porque havia um homem que começou a amaldiçoar Davi, começou realmente a praguejar, começou a querer apedrejar Davi. Então aí Abissai se levanta, deixa-me passar e tirar a cabeça desse cara. E disse, porém, o rei Davi, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, por que assim fizestes? Então, o que tudo estava acontecendo com Davi entendeu. Se alguém está se levantando contra ele para amaldiçoar ele e para quebrar ele no meio mesmo, sabe? Porque Deus, ele quebra o vaso para fazer um novo, amém? E tem alguns momentos na nossa vida que a gente não entende. Tive um momento na minha vida que parecia que, além de quebrar o vaso, parece que Deus ainda pisou e fez assim ainda com o pé, para ficar só pó. Gente, doeu, né? E ali a gente pergunta, por que tudo isso, né? E a gente precisa discernir os tempos, aí, o que está acontecendo, né? E Davi, ele discerniu. O discernimento que ele fez, se Deus está permitindo ele amaldiçoar, permita. Mas é porque havia lá atrás uma palavra e um acontecido que ele sempre ficava na memória. 2 Samuel 12, versículo 9 ao 13. Vamos voltar um pouquinho então para a história, para a gente entender. Porque existem algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, que Deus, ele permite para que a gente realmente, vamos dizer assim, para ver o que está no nosso coração, para que a gente dependa dele. Tudo que Deus faz é para que a gente aprenda a depender dele. Amém? Só que existem coisas que estão acontecendo na nossa vida de ruins também, é por causa de algumas coisas. E não é culpa de Deus, mas é culpa nossa. Amém? Diz aqui a palavra de Deus. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de teus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse a Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Amém? Davi discerniu o que estava acontecendo com ele, como se fosse um juízo de Deus para a vida dele. Mas só que às vezes a gente entende juízo como que Deus carrasco, né? Deus, ele está pronto com um chicote. Não, o juízo de Deus é um sentido de amor, na verdade. Se Deus está, de repente, trazendo juízo para mim ou para a sua vida, é porque Ele nos ama. Porque se Deus permitir e deixar com que a gente continue no mesmo caminho, a gente vai destruir lá na frente. Então Deus, ele permite algumas coisas para que a gente possa tentar. Espera aí, filho, não é bem assim. Não tem um ditado que diz, se não é por amor, é pela dor? E é uma realidade, infelizmente. Porque quando tudo vai bem, parece que a gente, ok. Mas Deus permite algumas coisas para que a gente possa aprender a discernir o tempo. O tempo não é esse. O tempo é outro. Amém? Todos estão comigo? E esse discernimento que Davi teve do que ele estava passando naquele tempo, trouxe quebrantamento no coração dele. E esse quebrantamento preservou o reino dele. Amém? Glória a Deus. Deus, ele não quer destruir a nossa vida. Mas Deus, ele quer alertar a nossa vida. Deus quer que a gente possa entender o que está acontecendo comigo, com a sua família, com a igreja, com Toyohashi, com o Japão. E com o mundo todo também. Amém? A gente for ler as notícias também, são várias coisas. E tudo está sendo movido para algumas coisas. Foi falado hoje com a Jéssica, Jesus está voltando. Discernir os tempos. E às vezes a gente está vivendo como Jesus não está tão longe da volta dele. Porque estamos tão longe, talvez, daquilo que Deus está falando nesses dias. Entende? Por isso que é importante a gente discernir o tempo. Mas talvez você fale, mas vocês estão falando isso há mais de 20 anos. Estão falando isso há mais de 50 anos. Mas espera aí. Quanto mais o tempo se aproxima, que tem acontecido nesses últimos tempos, meu Deus, parece que está apressando algumas coisas. Vamos se alinhar. Vamos discernir o tempo. Amém? Glória a Deus. E Atos 13, versículo 22. Esse Davi, que dormiu com a mulher de Urias,
que tentou ocultar o pecadinho dele. Pecadinho não, pecado, né? Porque o pecado sempre é pecadão, na verdade. Não existe pecadinho, né? É pecadão, tudo é pecado grande. Né? Tudo fere o coração de Deus, pecado. E ali, Davi tentou fazer em oculto, mas Deus ele trouxe uma sentença, porque Deus, ele sempre levanta profetas, né? Quando a gente está num caminho errado, é bem interessante. Por mais que a gente pense que está certo algumas coisas, eu lembro que, eu comentei isso, não sei com quem que eu disse isso, mas eu tive uma reunião uma vez com o presbitério, né, para tomada de decisões na igreja também, né? E aconteceu que eu estava certíssimo, aleluia, né? Estava convicto, não, agora vai, esse ano vamos fazer isso e esse ano vai, né? Agora vai. E eu pedi conselhos ali, né? E ali nessa multidão de conselheiros, a sabedoria segundo a palavra, e aí foi um falou, não sei, hein? Não sei não, hein? Né? Aí foi outro presbítero, não estou sentindo também muito não. Opa, 2 contra 1, peraí, deixa eu pensar um pouco mais nesse negócio aqui, vamos ver um pouquinho, discernir os tempos, entende? Aquilo, por mais que aquilo não seria pecado, mas talvez não era o tempo. E passou-se o tempo, gente, né? Passou-se o tempo, uns 6 meses depois, no meio do ano, eu olhei para trás e tirei a conclusão, que bom que eu não comecei aquilo, entende? Por isso que é importante a gente discernir o tempo. Qual é o tempo? Amém? Qual é o tempo? Diz aqui a palavra que esse próprio Davi, que por mais que errou, teve um tempo que ele discerniu o tempo, e ele foi levado como um homem segundo o coração de Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Meu Deus, por quê? Porque ele queria conhecer o coração de Deus. Ele se propôs depois a conhecer o coração de Deus. Amém? Quantos querem conhecer o coração de Deus? Amém? É necessário. A gente não pode viver como um religioso todo domingo, bater um cartão aqui. Mas entender o que Deus está querendo fazer na minha vida, na minha casa. O que Deus está querendo fazer nesse tempo. Amém? Então Deus, Ele procura intercessores. Deus procura pessoas que estão querendo compreender o que está acontecendo. Existem 3 pessoas que Deus procura. Né? Não sei se você sabe, mas uma das pessoas que Deus procura na terra são intercessores. A falta de intercessores faz com que a terra seja destruída. Está lá em Ezequiel, se eu não me engano. Né? E o intercessor é aquele que precisa discernir o tempo. O intercessor, ele discerne o que está acontecendo. Ou ele vai se arrepender, ou ele vai profetizar, ou ele vai fazer alguma coisa, mas ele está discernindo o tempo. Deus, ele procura também adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus, ele está à procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus também está à procura de obreiros. Grande é a seara, mas obreiros são poucos. Então, rogai ao Senhor da seara. Amém? Então, Deus, ele procura por esses 3 tipos de homens. Se você quiser ser achado por Deus, entre num desses homens, né, dentro dessas qualidades. Amém? Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 ao 6. Discernir os tempos. Amém? O que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo na minha vida, no meu ministério, na igreja, no Japão? O que está acontecendo? Amém? Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 ao 6. Não sei você, eu estou falando isso porque eu já levei um tempo na minha vida também, que, sabe quando você vai levando pela empolgação e vai indo, e vai indo, e vai indo? Tem momentos que você precisa parar, gente. Tem momentos que você precisa parar tudo, né? Tem momentos que você precisa ir lá para os montes, ficar uns 3 dias isolado lá, para falar, Senhor, qual que é o tempo hoje? O que eu preciso fazer hoje? Porque a nossa vida é tomada de decisões, e precisamos então discernir. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Amém? O sábio, então, ele discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e o modo. Quero encorajar a gente poder se consagrar mais e a buscar qual é o tempo que você tem vivido. Né? Qual é o modo, o que eu preciso fazer? Não é porque a gente ouviu e alguém fez daquele jeito, eu preciso fazer igual, entende? Amém?
O que eu preciso é discernir devido a princípios bíblicos, amém? Voltando lá em João capítulo 17, versículo 1, que Jesus disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho glorifique a ti. Amém? Jesus discerniu o tempo. É chegada a hora. Eu tenho convicção que chegou o tempo. Existem pessoas que têm convicções, uau, o momento é esse. Eu cheguei agora aqui e esse é o momento. Amém? Tem pessoas que têm convicções que agora eu estou no Japão, debaixo de uma palavra, porque eu entendi que meu tempo ali no Brasil acabou e agora é um tempo para me focar aqui. Mas como também tem pessoas que, uau, o meu tempo aqui acabou. Então, ok, eu estou discernindo um tempo que agora é um tempo de coisas novas, talvez em outro lugar. Amém? Por isso que eu preciso discernir o tempo. E agora, como que eu posso discernir o tempo, gente? Como, gente? Como que a gente pode discernir o tempo, então? E os modos? Me ajude, vai. Orando. Orando. Nós oramos. Você está orando para isso. Como Daniel buscando a compreender os tempos. Orando. O que mais? Comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele fala conosco. À medida que a gente vai se relacionando com ele, ter comunhão, que é ter tudo em comum, a voz dele vai ser bem mais familiar do que a gente ouvir ela só no domingo de manhã. Amém? Você ouvir todos os dias ter comunhão, nós vamos aprender a discernir os tempos e os modos. O que mais, gente? Obedecer na palavra de Deus, né? Porque aquele que guarda aqui os mandamentos, né? Ele não experimentar nenhum mal e o coração do sábio discernirá os tempos e os modos. O que mais? Buscar o temor de Deus. Eu tenho buscado, por exemplo, nesses últimos dias, Senhor, eu não quero errar, Senhor, eu não quero errar, né? Se eu não quero tomar nenhuma decisão errada, por favor, me ajuda a discernir o que eu preciso fazer. E nisso a gente vai compartilhando com os irmãos, ter comunhão, e às vezes Deus revela um sonho ali, meu Deus, que sonho é esse? E a gente começa, peraí, vamos ficar mais atento com algumas coisas. Gente, Deus está falando de diversas formas aqui. Deus está falando de diversas formas. Eu estou realmente maravilhado nesses últimos dias. Mas por isso que eu preciso estar atento com tudo que está acontecendo. Amém? O que mais? Quem falou jejuando aí? Aleluia, o Alex aí, ó, jejuando também, né? O jejum, ele nos traz essa sensibilidade à voz de Deus. Porque a gente está mortificando a nossa carne, a nossa alma. Ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Amém? Não é que nós jejuando, o poder vai aumentar. Na verdade, a autoridade já está sobre nós, né? E quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis. E a gente tem um entendimento muito para, na verdade, a autoridade está sobre mim. Nós ficamos mais sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo já está claro na palavra que Deus ele já nos deu autoridade também. Amém? O que mais? Servindo ao próximo, servindo a Deus. Então a gente pode discernir os tempos de diversas formas. Amém? Eu anotei aqui só algumas, mas que tudo isso também está certo. Que Efésios 6,12, para a gente poder discernir os tempos, Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? Teu cônjuge não é seu inimigo. O teu irmão que está aí do teu lado não é teu inimigo. Fala para a pessoa do seu lado, nós não somos inimigos. Tá? Não somos inimigos. Por quê? Porque quando a gente não tem esse entendimento, a gente começa a lutar contra pessoas. E não contra aquilo que está acontecendo por trás do mundo espiritual, gente. Eu começo a lutar com meu cônjuge, eu começo a lutar com meus filhos, eu começo a lutar com as pessoas. Mas eu não estou compreendendo, discernindo o que está por trás de tudo isso. Amém? Então, eu preciso entender que a minha luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra os principados e potestades nos ares. Amém? Uma outra coisa também, Zacarias 4:6, que eu preciso aprender para mim poder discernir a voz de Deus, é que não é por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito, como Gabriel diz, comunhão com o Espírito de Deus. Não é você forçar as coisas, amém? Mas é pelo Espírito que vai acontecer todas as coisas. É o Espírito que vai falar o que está acontecendo na tua casa.
É o Espírito que vai falar, peraí, está alguma coisa aqui errado, gente. Eu preciso mudar, entende? Em Mateus, capítulo 22, versículo 29, que diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui também a gente vê outro princípio, para discernir, é conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Como conhecer as Escrituras? Como a gente vai conhecer as Escrituras? Aleluia, nossa, essa foi revelação. A gente vai conhecer as Escrituras lendo, gente. Lá, a Bíblia diz, Paulo falando para Timóteo, persiste em ler até que eu vá. Persiste em ler. O apóstolo Paulo, ele foi preso e ele pediu lá para uns discípulos, peraí, traz algumas coisas que eu estou sentindo falta aqui. Ele foi preso, gente, mas não foi porque ele fez alguma coisa errada. Ele foi preso porque por causa do Evangelho de Cristo. E se você tivesse preso, eu estava assistindo o Jornal Nacional essa semana, né? E estava lá alguns presos lá da Lava Jato, de não sei da onde e tudo. E aí lá na prisão, o que tinha lá na prisão? É um monte de doce importado, é um monte de regalias lá, é um monte de bolacha, é um monte de coisas, queijo de não sei da onde, da Itália lá dentro. Entende? Paulo estava preso e não pediu o queijinho da Itália. Paulo estava preso e o que ele pediu? Traga-me os pergaminhos para mim poder meditar na palavra. E ele discernia os tempos. Porque ele conhecia a palavra de Deus e o poder de Deus. Amém, gente? Vamos discernir os tempos? Como eu vou discernir? Primeiro, entender que a minha luta não é contra pessoas, mas é contra o principado e potestade nos ares. Se teu cônjuge está agindo assim, se teus filhos estão agindo assim, peraí, o que está por trás de tudo isso? Se a minha casa está assim, peraí, será que Deus está tratando ou Deus está trazendo juízo? O que está acontecendo? Eu preciso me arrepender, né? Ou eu preciso perseverar? Entende? Então eu preciso discernir o que está acontecendo. Eu preciso entender que não é forçando as coisas, mas é pelo Espírito. E eu preciso entender, conhecer mais as Escrituras para mim não errar. Né? Preciso conhecer o poder de Deus. E por último, gente, eu não anotei esse versículo, mas eu creio que existem teólogos aqui que diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Aonde que está? Tá, gente? Né? Se você achar aí, mas está na Bíblia, você já ouviu. Né? Mas é que veio aqui agora, né? O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O que seria isso? Não é pela mente humana, não é pelo teu raciocínio, mas é quando nós recebemos o Espírito de Deus e somos vivificados agora, somos nova criatura no Espírito. Agora sim, por meio desses princípios, por meio de conhecer as Escrituras e por eu nascer de novo, eu posso então entender o que está acontecendo. Amém? Então, para isso é necessário nascermos de novo. O homem natural, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parecem loucuras. Amém? 1 Coríntios 2,14. Glória a Deus. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então se eu e você, nós queremos discernir as coisas de Deus, os tempos e os modos, eu preciso nascer de novo. Como que eu vou nascer de novo? Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Eu preciso me arrepender. Mas, gente, aceitar Cristo não é fazer uma oraçãozinha aqui. Aceitar Cristo, diz a palavra, aceitar como Senhor da sua vida. Senhor. Senhor, no grego, ele é dono, ele significa dono da sua vida. Amém? Porque foi falado pelo pastor Daniel, porque Jesus está sendo servo de muitos, mas Jesus é Senhor. Jesus não está para servir a gente na hora que a gente quer. Jesus é o Senhor e Ele vai falar, Ele vai direcionar aquilo que Ele quer. Amém? Então aquele que recebe a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, então esse sim nasce de novo, aqueles que se arrependem de fato. Então esses se tornam filhos de Deus e eles se tornam pessoas espirituais. E quando a gente se torna espiritual, a gente começa a ter um só coração com Deus. Amém? É uma experiência única na minha e na sua vida, quando nós aceitamos a Cristo de todo o coração. Amém? Tudo muda aqui dentro. Antes eu lembro, quando eu cheguei na igreja, eu aceitei a Cristo, na verdade não foi aqui, né, mas eu comecei a vir na igreja um pouquinho lá no Brasil com a minha mãe, meio obrigado, né, mas depois chegou um tempo que aqui no Japão,
eu cheguei e fiquei depressivo, né, nos primeiros dias, porque eu cheguei no dia 3 de agosto, no dia 5 de agosto eu já trabalhei lá na Minolta, 4 horas de zangueô, todo dia, sábado zangueô, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Chorava, não na frente de todo mundo, mas lá no meu quarto, fechando a porta, começava a chorar, falando, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, né? E aí, naquele tempo falava muito palavrão também, e tinha muitas coisas dentro do meu coração, tinha muita raiva de algumas coisas, mas foi quando daí um dia me convidaram para ir na igreja, e eu comecei a visitar algumas igrejas, né? Eu era aquele crente macaco, né? Pulava de galho em galho, né? Só que meu interesse ali, primeiro, claro, eu fui na célula, né? A célula era no andar de baixo de casa, e toda sexta-feira a minha esposa Keila, ela batia na porta de casa, vamos para a célula? Não, hoje não, hoje não. A maioria conhece a história, né? Mas aí chegou um dia que eu fui, dali eu não saí mais, né? Não saí mais por um tempo, mas depois eu dei uma desviadinha no sentido que eu comecei a procurar algumas outras igrejas, né? Porque eu comecei a ficar carente, né? Comecei a ficar carente e eu queria casar, né? Queria casar, né? Então, mas eu queria casar com alguém da igreja, né? Mas Deus usa diversas formas, aleluia, passado, né? Passado. Mas aí foi quando, sempre aquele compromisso sério, eu queria namorar para casar. Eu não queria perder tempo não, né? Queria namorar para casar, né? E aí eu fui numa igreja, fui na outra, mas eu aceitei a Cristo ali numa igrejinha ali atrás, né? Mas, a partir do momento, eu lembro que eu chorei ali, foi no Avamento da Fé, agora mudou, é Avamento do Japão, né? E ali eu recebi a Cristo ali, chorando mesmo, alguma coisa, não aguento mais, tal, recebi a Cristo. Aquele dia, gente, mudou, porque eu chegava em casa e eu sentia, não estou mais sozinho, tinha alguém comigo. E depois, quando eu falava, então, palavrões ali, tudo, quando eu falava palavrão, vinha uma voz, peraí, filho, não é assim, né? Vai com calma aí, né? Surgiu aquele alerta. Ou seja, o Espírito começou a habitar dentro de mim, eu não estou mais sozinho. E eu comecei a compreender algumas coisas espirituais. É só que o tempo vai se passando, e se a gente não tomar cuidado, a gente precisa de tempos em tempos discernir o que está acontecendo. Amém? E glória a Deus que há tempo para tudo. Há tempo, de repente, que a gente falou, um tempo que a gente começou a levantar um monte de líderes de célula, mas teve um tempo de consolidação agora, para edificação. Agora está sendo um tempo ali no CTM, ali de preparo um pouco mais dos fundamentos. Está sendo um tempo de intercessão, está sendo um tempo, sabe, de aprofundar algumas coisas. Há tempo para tudo. Amém? Então, qual é o tempo que nós estamos vivendo? É isso que eu quero deixar para nós hoje. Porque cada um tem uma realidade diferente, mas nós precisamos nos juntar num só propósito do que Deus está fazendo no Japão também. Amém? Porque não tem como não dizer que não é Deus que está fazendo algumas coisas. E a gente encoraja para que você participe de tudo isso. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos fazer uma oração. Eu quero ler, antes da gente orar, Jeremias capítulo 8. O Gilmar, ele leu ali pela manhã e mexeu muito comigo esse texto. Jeremias capítulo 8. Versículo 1. Judá, ele estava desviado, estava obstinado com algumas coisas, com pecado. E naquele tempo, diz o Senhor, capítulo 8, versículo 1 de Jeremias, capítulo 8, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos do sacerdote, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas. E expô-lo ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado, e não serão recolhidos nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto do que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Disse-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar.
Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com um ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os tempos determinados. E a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Amém? Aqui tinham pessoas dizendo que está tudo bem, está em paz, mas não era um tempo de paz, era um tempo de arrependimento. Por isso que nós precisamos discernir os tempos. Qual é o tempo que eu e você estamos vivendo? Amém? Eu gostaria que a gente pudesse tirar um tempo, a gente tem tempo hoje, mas um tempo de oração. Certo pregador disse que Deus ele nos chama a viver em ciclos, né? Que é estações. É interessante que Deus usa estações para mostrar algumas coisas. Porque há tempo que parece que a estação, como se fosse o outono, as folhas caem. E no inverno fica tudo aquele galho seco. Mas chega a primavera, passou outra estação. É um outro tempo agora. É um tempo agora de florescer, é um tempo de colheita. Entende? Há estações na nossa vida também. E eu preciso então entender qual é o tempo. Será que é um tempo talvez da gente se arrepender mais? Será que é um tempo que talvez você não está vendo fruto, mas é um tempo de se acolher um pouco mais? Existe tempo para tudo. Amém? A gente vai tirar esse tempo para a gente buscar isso. Amém? Então feche seus olhos. Eu queria que todos nós pudéssemos, por meio do Espírito, permitir que Ele mostre o nosso coração. E que como Daniel, ele propôs no seu coração a compreender os tempos. E isso não vai ser em 1 minuto. Isso não vai ser em 5 minutos. Isso vai ser na perseverança. A nossa vida é uma construção diária.